Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. E antes de eu começar esse episódio, já quero falar para você que acompanha a gente, não esquece de se inscrever no canal aqui no YouTube, seguir a gente nas redes sociais também, lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @Fabrício Duarte. E hoje eu tô com o Samuel Ponsoni. Bem-vindo, Samuel. Obrigado pelo convite, poxa, já acompanhava vocês aí também, eu sou um rato de podcasts e vídeos de entrevista com gestores e pessoas do mercado, já acompanhava vocês, parabéns pelo programa e, muito bacana estar aqui com vocês. O prazer é nosso, cara, e de entrevista você entende, né? Até, tem aqui o resumo, né, da carreira do Samuel, tem muita coisa, cara, é muita coisa, eu não vou resumir, eu vou deixar para você falar. Se apresenta aí pro pessoal saber quem é o Samuel. Boa, legal. Eu tenho de mercado financeiro 13 anos, mais de anos na roça. Muita gente acha que é piada, mas é verdade. Eu trabalhei dos 13 aos 18 anos na roça. Meu pai é agricultor. Infelizmente, ele não é um grande latifundiário, ele é um pequeno agricultor. E muito cedo ali, eu não vou dizer que foi muito opcional, mas eu tive que ajudar. E fiquei ali até os 18 anos. Vim para São Paulo em 2004 para fazer faculdade de engenharia. Eu fiz Poli, USP, fiz engenharia de produção. Comecei minha carreira na engenharia, primeiros 3 anos ali da vida profissional, e logo vi que não era bem isso que eu queria, porque tinha muitos amigos que estavam aleatório do que premeditado. Eu acabei caindo numa consultoria de gestão de patrimônio, num wealth management, né, como falam por aí, o termo em inglês. E dentro dessa empresa, que era pequenininha na época, tinha lá 6 pessoas, eu fiz um pouco de tudo lá, né? Como júnior pra caramba, tava aprendendo ainda tudo do zero, mas eu acabei ficando mais alocado em olhar fundos de investimento, fazer seleção de fundos de investimento. Então, lá em 2009, eu comecei a entender um pouquinho o que eram os fundos de investimento, o que eram as gestoras, e como selecionar, como chegar em tese, né, aos melhores fundos aí. Dessa empresa pequenininha, eu fui para uma operação de um banco canadense chamado Royal Bank of Canada no Brasil, para fazer exatamente a mesma coisa, tá? Análise de fundos, seleção de gestores. Passei por uma outra empresa bem maior já, na época se chamava GPS, é uma empresa de gestão de patrimônio independente, era bem relevante na época, e ela foi adquirida por um banco suíço chamado Julius Baer. O nome dessa empresa passou a ser Julius Baer Family Office, como é conhecido hoje. De lá eu fui para Azimut. Azimut é uma empresa italiana, listada lá na Bolsa de Milão, que tem basicamente aqui 2 braços de operação no Brasil. Um de Asset Management, uma empresa que tem fundos, que é a AZQuest. A AZQuest é controlada pela Azimut. E tinha outro braço de gestão de patrimônio, que era a Azimut Wealth Management. Fiquei mais ou menos ali 4 anos fazendo gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas para clientes ali de alta renda. Tinha ali uma equipe que me ajudava. E a última experiência foi na passagem pela XP. Eu entrei lá em março de 2019, basicamente também focado em selecionar fundos, selecionar gestores, e fui uma das pessoas responsáveis ali no começo por monitorar, por fazer uma diligência, né, fazer um processo de entrada para os fundos da plataforma da XP, e fazer o monitoramento. Deixa eu molhar a garganta. É bom hidratar, é bom hidratar. Pô, eu achei interessante esse negócio que você falou dos engenheiros, porque todo bom engenheiro que eu conheço está trabalhando no mercado financeiro. Pois é. Cara, impressionante. Mas ali na plataforma era isso, assim, o trabalho era fazer o filtro de todos os fundos e gestores que entravam na plataforma, fazer o monitoramento depois. E por fim, ali, minha última posição na XP foi sair da plataforma e ficar 100% focado na gestão de fundos de fundos. Era uma família chamada Selection, que eu era responsável lá. Então, isso é um pouco do resumo. Tem um pequeno detalhe aqui que nesse caminho meu pela XP, eu criei lá dentro, né, com todo o suporte e o apoio da XP, eu criei um podcast chamado Outliers, que era focado em fazer entrevistar gestores de fundos, né, os grandes gestores aí do Brasil e inclusive de fora do Brasil. A gente vai falar um pouco mais à frente, mas tive ali a felicidade de entrevistar alguns dos maiores gestores do mundo também, pelo Outliers, pela XP. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, que tem uns nomes bem pesados aí que você entrevistou. Agora, da gestão de fundos que você fez durante bastante tempo, esses fundos, você considera que eles são mais direcionados para quem não tem tempo ou para quem não tem tempo nem de selecionar os fundos? Para quem você acha que são? Tá, fundos de fundos, né? Acho que de maneira resumida aqui, muito simplista, são fundos, são veículos que investem
em outros fundos. Tem fundos de ações que vão comprar, para quem é leigo, né, e está nos ouvindo, fundos de ações vão comprar só ações, fundos de renda fixa vão comprar só renda fixa. Fundos multimercados, eles vão investir em vários mercados. Tem o tal do fundo de fundos, né, em que o gestor, né, os melhores gestores em determinadas áreas do mercado. Por exemplo, um fundo de fundos de ações, que existe lá na XP, o Selection Ações, por exemplo. Ele vai, assim, a equipe de gestão, né, da qual eu fazia parte, ela vai tentar garimpar quais são os melhores gestores de ações do Brasil. E aí, a gente vai entrar um pouco mais à frente nisso também, mas não é só olhar a rentabilidade dos últimos 12, 24, 36 meses. Se fosse isso só, seria excelente, a vida seria muito fácil. Tem talvez ali 10, 15% que são critérios quantitativos e tem aí 80, 85% que são critérios qualitativos, tá? Então, assim, e para quem que é recomendado, né, um fundo de fundos? Justamente para quem eventualmente não tem tempo de selecionar fundos, para quem não tem expertise, tem tempo, mas não tem expertise, ou para quem não gosta do assunto, mas sabe que tem que investir. Então, só na XP hoje, por exemplo, outras plataformas também são muito irrigadas ali por opções de produtos, mas só na XP tem mais de 700 fundos disponíveis. Você montar uma carteira com 7, 8, 10 produtos é um trabalho assim, não tão trivial. Diria que ele pode ser bem complexo. Então, existe a possibilidade de você delegar essa seleção de fundos para uma equipe de profissionais. E essa equipe de profissionais coloca essa seleção de fundos dentro desse veículo que a gente chama fundo de fundos. Então, ele é recomendado para quem de fato não tem tempo, não tem expertise ou não tem saco, paciência para ficar acompanhando os fundos. Porque tem uma outra coisa, né? Não basta você só investir num fundo agora e esquecer o teu dinheiro lá. Você tem que monitorar. Então essa equipe faz esse monitoramento para você eventualmente trocar o fundo, resgatar, e não só quando a performance vai mal. Pelo contrário, né? Resgatar só por conta da performance ruim é uma coisa que geralmente dá prejuízo para os clientes. Resgatar quando, por exemplo, o gestor que era o responsável pelo fundo sai da empresa. Ou quando o que ele se propôs a fazer, ele começa a mudar. Ele fala que ia investir só em ações de alta liquidez, por exemplo, e começa a investir em ações de baixa liquidez, sem ter combinado, né, com os clientes. Então, tem que ter um monitoramento. Então, se você não tem aí tempo, expertise ou saco para fazer a seleção inicial e nem o monitoramento depois, os fundos de fundos podem ser uma ótima alternativa para você. Quando a gente vai avaliar um fundo convencional, vou entrar no fundo de ações ou renda fixa, a gente tem que entender um pouquinho a cabeça do gestor. Você falou, se ele sair, eu vou repensar se quem for assumir a posição, eu mantenho lá. Mas quando eu vou investir, eu tenho que entender o que esse gestor pensa, qual que é a tese de investimentos dele, se o que ele está fazendo se cumpre, que é o que você falou, se para de se cumprir, faz sentido eu manter ou não. Mas para eu avaliar um fundo de fundos, para quem vai começar a investir, o que muda nesse critério? O que eu tenho que avaliar? Boa. Eu acho que é super importante avaliar a experiência da pessoa que está fazendo a seleção de fundos lá por trás, porque pensa só, você vai botar lá para selecionar fundos por você, você julga que essa pessoa vai ser melhor do que você. Então, se essa pessoa tem menos experiência do que você fazendo isso, pode ser que não faça tanto sentido. Então, assim, acho que a primeira coisa, como eu gosto de fazer, né, em fundos de ações, fundos de crédito, fundos multimercados também, é começar pela pessoa. Quem é a pessoa ou quem são as pessoas, quem é a equipe por trás desse fundo de fundos. Então, olhar formação, e eu digo formação aqui não só acadêmica, formação profissional, né, o histórico de experiências, o que essa pessoa fez no passado, por quais casas essa pessoa passou, e processos, assim, pessoas e processos. Como que é o processo de seleção de fundos dessa equipe, né? E a gente pode até falar um pouquinho mais à frente aqui, num processo que eu ajudei a implementar lá, que eu denominei de 5 Ps. Eu não inventei isso, tá? Eu adaptei lá de fora, só tropicalizei, principalmente pelas experiências que eu tive lá no Royal Bank of Canada. Aprendi muita coisa com uma equipe que era muito sênior e muito numerosa, que ficava tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E depois de quase 10 anos de tendo passado pelo RBC, eu tive a oportunidade de tropicalizar, entender quem é a pessoa ou quem são as pessoas por trás desses fundos de fundos, tá? E como que é feito o processo de seleção, monitoramento e rebalanceamento ali das carteiras. Então, acho que são duas coisas básicas ali para começar.
Aí você analisa quem está fazendo a seleção dos fundos de fundos. Aí... muita gente para avaliar, né? Exatamente. Muita gente para avaliar. É que se você faz a alocação num fundo de fundos, aí você, em tese, não precisaria avaliar quais são os fundos investidos. Sim. Você está delegando isso daí para o gestor de fundos ou para a gestora de fundos, tá? Eu, quando vou analisar um fundo de ações, eu estou analisando a gestora de ações. Eu não estou analisando as ações que ele vai comprar. Eu faço ali o papel de advogado do diabo, pergunto por que ele está comprando empresa A, empresa B, C, D, mas eu não faço pergunta para eu concordar ou discordar dele. Eu só faço pergunta para sentir ali a firmeza dele, quão embasados ou quão embasadas são as análises, qual que é o tamanho do time de analistas. Então, da mesma maneira, quando você for olhar um fundo de fundos, é legal você, eventualmente, se tiver a oportunidade, questionar a pessoa, por que você tem o fundo A? Por que você tem o fundo B? E o X? E o Z? Para entender qual que é a linha de raciocínio, quais são os critérios de seleção, qual que é o processo de rebalanceamento. O fundo XYZ aqui, tá mal nos últimos 3 anos. Por que ele faz parte da carteira? E tentar ouvir, e se a pessoa passar confiança, segurança, mostrar credibilidade, poxa, acho que faz legal. Aí você pode ficar um pouco mais confortável de investir. Para um investidor moderado, que aceita um pouquinho de risco, mas ainda tem um pouco pé atrás, que tipo de investimento ou qual tipo de fundo que seria mais adequado, que se encaixaria melhor para essa pessoa? Assim, tendo toda a minha formação em gestoras de patrimônio, né, empresas que fazem gestão de patrimônio, quando você fala gestão de patrimônio, gestão da carteira, assim, você não deveria concentrar toda a tua grana, toda a sua alocação em um tipo de fundo só. De novo, isso é minha crença, tá? Tem pessoas que eventualmente vão discordar de mim, tem pessoas que têm 100% da grana em ações. E ok, se ele aguenta esse tranco. Tem pessoas que têm investimento, toda a poupança em 100% em renda fixa, seja títulos públicos, CDBs, debêntures. O que eu, Samuel, acredito, pela minha formação, né, profissional, e também por estudar aí ao longo dos últimos 13 anos teoria de portfólio, entender o conceito da diversificação, o conceito da descorrelação entre diferentes tipos de ativos. Eu acredito numa carteira, eu não acredito que um fundo só seja o mais indicado para ninguém, nem a pessoa conservadora e nem a pessoa agressiva e nem a moderada, tá? Dito tudo isso, assim, para responder a pergunta diretamente, o que eu recomendo, tá? Todos nós, se você falar que você é moderado e eu disser que eu sou moderado também, a gente vai ver que, e aí vamos ver quais são as opções de investimento. Cara, a gente não vai ter uma alocação igual. É pouquíssimo provável que a gente desce ali, sorte vai de ficar igual. Sempre vai ter nuances, tá? Eu vou falar da XP porque é onde eu conheço, mas eventualmente deve ter outras plataformas que também têm essa ferramenta, mas lá na XP, ela oferece um simulador, tem uma família de fundos chamada DNA lá na XP. Tem um simulador que ajuda você a entender qual é o teu perfil, porque muitas vezes você fala, eu sou moderado. Será que você é moderado mesmo? E aí você começa a responder uma série de perguntas que vão ajudar a você entender se você de fato é moderado ou você é mais um conservador moderado. Inclusive, não tem lá 3 ou 7 perfis, tá? De modo que é um negócio muito mais segmentado. Então, assim, dito tudo isso, se você supõe que você cai ali exatamente no meio, na escala do meio, você vai ter, olhando o cenário atual de Brasil e as perspectivas de ganhos que você pode oferir em fundos multimercados, fundos de crédito, a expectativa de retornos para a Bolsa, tem que ter um pouco de cada classe de ativo, que é renda fixa, pós-fixada, um pouco de renda fixa pré-fixada, um pouco de renda fixa atrelada à inflação, fundos multimercados, que são aqueles fundos que, em tese, conseguem ganhar dinheiro tanto em cenário de mercado ruim quanto mercado, carteiras neutras, carteiras otimistas, e ações. E fazer isso não só para ativos locais, mas também para ativos internacionais. Até pouquíssimos anos atrás, essa frase era totalmente falsa hoje. Só na XP, de novo, tô falando da XP porque é onde eu conheço mais, mas outras plataformas também têm isso. Mas só na XP você tem ali algumas, tem mais de 100 opções, eu não sei se são 100 ou quase 200, mas assim, certamente mais de 100 opções de fundos internacionais, de renda fixa, multimercados, ações. Você tem ações de Japão, China, Europa, Estados Unidos, global, mercados emergentes, você tem de tudo, tá? E é complexo montar essa carteira, por isso que
eu recomendo fortemente aí, para quem estiver ouvindo ou assistindo, é contar com o apoio de algum consultor, de algum assessor, que possa te ajudar. Então, uma resposta longa aqui, para uma pergunta que eu acho super importante, assim, poxa, se você é moderado, que fundo ou que tipo de fundo é melhor? Eu acredito que você não deveria colocar em um só fundo, você deveria ter uma carteira balanceada, e de preferência com auxílio de algum profissional ali para te ajudar. Se você tem tempo, paciência e saco para estudar, legal, tem material pra caramba na internet, você consegue, hoje é possível você montar essa sua carteira. Olha lá as sugestões que as corretoras, que a XP, por exemplo, te dá de balanceamento. A XP ela publica isso todo mês, tá? E ela vai revisando. Poxa, se você é moderado, tenha X% em renda fixa pós-fixada, Y% em renda fixa atrelada à inflação, Z% em multimercados. A XP te dá isso. E outras empresas também dão. Então, acho que dá para você pegar algumas colinhas e ir montando a tua carteira. Então, a resposta é carteira. Não tente, Samuel, minha opinião, eu não tentaria colocar tudo em um fundo só, ou em uma ação, ou em uma classe de ativos. Eu tentaria pulverizar. Sim. Mesmo falando do fundo, por mais que o gestor ele vá diversificar, você está exposto à parte do gestor, às decisões que ele vai tomar, então é uma exposição que você não pode confiar 100% do seu patrimônio ali, então é interessante. E você tem também exposição aos eventos do mercado, porque dependendo da estratégia que esse investidor está alocando, os eventos do mercado podem impactar muito a mão que ele colocou ali de investimentos. E até um tempo atrás a gente estava ouvindo o novo normal e tudo mudando, aí depois veio a Europa e agora eleições aqui no Brasil. Então essas coisas impactam no mercado financeiro e bastante, né? A gente viu aí 2 anos atrás o que aconteceu, recuperação rápida, mas mesmo assim teve um impacto fortíssimo. Para fundos, Samuel, o quanto que a gente tem que se preocupar, o quanto que o investidor tem que se preocupar com esses eventos externos? Qual que é o tamanho do problema que isso pode causar no fundo? Tá, você diz de acompanhar o cenário político, econômico e se preocupar ou não com isso. Uhum. Uma das belezas dos fundos, né, é justamente você ter que se preocupar muito menos com isso. Poxa, eu tenho o grosso da minha alocação, até pela função que eu desempenhava na XP, era via fundos, tá? Eu tinha pouquíssima coisa em ativos diretos, porque apesar de eu estar dentro do mercado financeiro e exposto aí a ler relatórios sobre China, Europa, Estados Unidos, Brasil, político, econômico, eu não fico ali monitorando o mercado de ações para saber que hora que é melhor entrar, que hora que é melhor sair. Eu não fico monitorando o mercado de câmbio, de dólar, para saber que hora que é melhor comprar, vender. Eu sempre preferi delegar isso para especialistas. Então, quem que consegue fazer uma seleção de ações melhor? O Samuel, estudando aos finais de semana e nas horas livres, ou uma equipe que vai ter às vezes 10, 12, 13 pessoas que só fazem isso todos os dias da semana, às vezes 12, 13 horas por dia. Na minha opinião, acho que é a segunda opção, e essa segunda opção são os fundos, tá? Como eu estou delegando, quando eu invisto num fundo, quando eu aporto dinheiro num fundo, seja de crédito, multimercado, de ações, eu estou efetivamente terceirizando a gestão daquele pedaço da minha carteira para uma equipe de profissionais. E como isso está terceirizado, é meio que, assim, não ajuda muito eu ficar acompanhando pra caramba os mercados, as notícias, porque eu não vou conseguir mexer naquela parte do dinheiro. É o gestor que vai movimentar. Se eu eventualmente estiver otimista com o mercado e o gestor estiver pessimista, vai prevalecer com certeza as ações dele. Eu vou ter nenhuma ingerência sobre o fundo. Então, investir em fundo e ficar acompanhando muito no detalhe o mercado, as notícias, no dia a dia, eu, Samuel, acho que é perda de tempo, vai te gerar estresse, ansiedade. Gaste o seu tempo pesquisando temas mais de longo prazo, né, estudando conceitos do mercado. Dessa maneira que eu tento gastar o meu tempo. Tá? Então, tem que acompanhar o mercado? Tem que acompanhar a notícia? Sim, tem que acompanhar. Mas vai agregar muito você acompanhar todo dia o fechamento do dólar, o fechamento do Ibovespa, quanto que os juros futuros estão negociando? Eu, Samuel, acredito que ajuda pouco, tá? Pode te ajudar no sentido de, poxa, o Tesouro IPCA está negociando acima de IPCA mais 6. Puxa, é um rendimento muito atrativo. Talvez valha a pena eu conversar com o meu consultor, com o meu assessor, para tirar um pouco da renda fixa pós-fixada e aumentar um pouco aqui.
nesse sentido, vale a pena. Mas não é acompanhando notícias no dia a dia, no intraday, que você vai ficar muito melhor nisso. A sua carteira deveria ser montada para você mexer a cada 6 meses, 12 meses. Obviamente, se vier uma crise como a de 2020, né, março de 2020, que tudo cai 25%, 30%, 40%, é óbvio que ali você vai ter que se reunir com algum profissional, ou você mesmo vai ter que aprofundar mais para ver se cabe algum ajuste ou não. Mas crises como a de 2020, a anterior a essa tinha sido 2008. A anterior a 2008 tinha sido 2002 aqui no Brasil. Então, assim, definitivamente não é todo dia nem toda semana que essas notícias vão te ajudar. Na imensa maioria das vezes, as notícias são mais ruídos do que coisa de qualidade para você tomar decisão. Sim, você fica imerso nessas notícias, às vezes, ou acompanhando o dia inteiro, você não consegue fazer outra coisa, né? E nada vai ser tão motivador, né? Notícias muito boas geralmente não dão clique, né? O termo lá, o clickbait, né? Que você bota uma notícia catastrófica e todo mundo vai clicar para ver o que é. Geralmente, se você coloca uma notícia muito legalzinha, positiva, as pessoas não querem saber, né? O ser humano, ele é incrível isso, né? E assustador ao mesmo tempo. Ele é motivado, a curiosidade é aguçada pela desgraça, né? Não te ajuda em nada para investir. E tem uma forma de se proteger através dos fundos? Você enxerga para essas crises, momentos que o mercado pode balançar? Claro, tem. E na verdade, eu já dei a resposta anteriormente, que é você ter uma carteira diversificada. Muita gente fala, né? Vou ter sempre um pedaço de fundos de ouro, ou comprar ouro diretamente via contratos futuros, né, derivativos. Vou ter sempre um pedaço em dólar. Seja via derivativo, seja via um fundo dolarizado. Assim, não dá para você saber. Por exemplo, esse ano aqui, tá? 2022. Porque o real se valorizou contra o dólar. Então, nem sempre o que você acha, aquele ativo específico ou aquela classe de ativo específica, nem sempre ela vai funcionar como uma proteção para você. Então, é importante, na minha modesta opinião e pela minha escola aqui, né? Pelos lugares que eu passei, é importante você diversificar. Acho que essa é uma das maiores proteções que o investidor tem. Diversificar. Fundos de ações, por exemplo. Você vai montar uma carteira, você está lá acompanhando a carteira recomendada das corretoras ou de algum research que você paga, e você fala, puxa, eu tenho aqui 20 ações, eu quero investir só em 5. Provavelmente, muito provavelmente, a carteira de 20 ações ela é mais pulverizada e, por consequência, menos arriscada do que a carteira só de 5 ou só de 10 que seja. E o mesmo serve para todos os tipos de ativos financeiros. Uma carteira de fundos multimercados, você pegar tudo o teu dinheiro que você pretende investir em multimercados e colocar em um fundo, esse gestor, com certeza, vai ter ali semestres e anos ruins. Isso é dado. Vai acontecer. Se você bota em 2 fundos, poxa, você já diminui um pouco o risco específico deles ali. Se você bota uma carteira de 5, 6, você fica bem mais balanceado. E aí tem uma série de outras coisas que precisa ver. Não é só diversificar de modo aleatório. Você tem que diversificar entre estratégias que, em tese, sejam pouco correlacionadas, tá? Então, você, por exemplo, beleza, eu em vez de colocar em um fundo de ações, vou comprar 10 fundos de ações. Vou colocar todo o meu patrimônio em 10 fundos de ações. É uma falsa diversificação, porque quando o mercado acionário cair, todos os fundos vão cair. Eles vão cair em magnitudes diferentes, mas vão cair. Então, a diversificação não é só a quantidade de ativos na tua carteira ou de fundos na sua carteira. Também como que eles funcionam, né? Onde eles ganham dinheiro, em que mercados eles ganham. Alguns fundos de renda fixa, tem alguns fundos multimercados, tem alguns fundos que investam fora do Brasil. Tem eleição do Brasil. Esses fundos que investem fora do Brasil não vão sofrer absolutamente para o mundo. Se nos Estados Unidos dá algum problema político, isso afeta a gente. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se dá um problema político aqui no Brasil, não afeta em nada os Estados Unidos, não afeta em nada a Europa. Então, é importante assim, diversificar. A maior arma para o investidor proteger sua carteira é diversificação em fundos ou em ativos que não tenham comportamentos idênticos. Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, né? Vou montar uma carteira de criptomoedas. Não, mas eu vou comprar 15 diferentes. Cara, se o Bitcoin cair, todas elas vão cair também. Enfim, é isso. A diversificação, para mim, é a melhor forma de o investidor se proteger. Show. Se proteger e também se beneficiar, né? Porque enquanto um está descendo, o outro está caindo, se não são correlacionados ativos, né? Essa é a melhor forma mesmo. Tá subindo, exatamente. Sim. Agora eu quero entrar no outro ponto que você comentou lá no início, sobre o Outliers, as entrevistas que você fez.
Quem foram os maiores nomes, os mais destacados, ou o mais, né, a melhor entrevista que você fez, a maior lição que você pegou lá dos gestores que você entrevistou? Caramba, a gente gravou 79 episódios até agora do Outliers. Então, assim, eu vou dar uma resposta genérica, mas eu vou dar um nome aqui no final. Eu aprendi com todas as entrevistas. Assim, é muito bacana. O Outliers foi um projeto que eu tive ali o privilégio e o prazer de desenvolver dentro da XP. A XP me deu pista toda ali, pista livre para eu desenvolver quase que uma folha em branco, tá? Desde o nome, roteiro, duração, poxa, foi bem legal. E por que eu aprendi muito, né, com o Outliers? Porque para cada entrevista eu me preparava, 2, 3 horas antes, como? Lendo cartas mensais, vendo o site da gestora, vendo a apresentação institucional, vendo entrevistas desses gestores em outros podcasts, participação em vídeos. Um episódio que eu fiz com o Armínio Fraga, eu assisti Roda Viva dele de 2002, de 2003, quando ele era ministro da Economia aqui no Brasil, estava no Banco Central. Ministro da Economia não, ele estava no Banco Central, e foi uma época super tumultuada, né? Lá em 2002, 2003. Então, assim, é muito rico para eu entender mais sobre os gestores, o que eles faziam há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 2 anos atrás, enfim. Então eu aprendi muito com todos eles, sem bullshitagem aqui, eu aprendi mesmo, eu acho muito legal. Mesmo gestores que eu já acompanhava muito de perto, porque fazia parte da carteira lá, das nossas seleções, né, dos selections, mesmo para esses gestores, quando eu fui entrevistar algum deles, eu aprendi a coisinha a mais ali que eu não sabia, tá? E que talvez todo mundo que acompanha Outliers concordasse, que o que mais marcou foi a entrevista com o Howard Marks. O Howard Marks, ele é um dos maiores investidores da história do mercado financeiro atual, que está vivo ainda. Ele é um gigante em termos de ideias que ele tem. Ele tem uma carta, não é mensal, né? Mas geralmente ele solta ele com periodicidade entre 1 e 3 meses, que são os memos, né? Os memos do Howard Marks. E ali ele consegue entrar em temas muito bacanas, assim, temas fora da caixinha, sem ser prolixo, sem ter um linguajar muito técnico. Então ele tem um dom de se comunicar muito bacana. E para me preparar para a entrevista que eu fiz com ele, que foi agora em 2022, a gente foi para uma conferência da Oaktree, que é a gestora que ele montou, lá em Los Angeles, né? E eu tinha tipo 40 perguntas, e aí obviamente a gente teve que enxugar para passar lá para ele dar uma olhada antes, e foi muito legal porque eu até fiz um post no Instagram sobre isso, não tinha como não fazer, que não só é bacana o fato de ele ser super inteligente, super acessível, mas o cara humilde, assim, fora dos holofotes, né, com as luzes apagadas, microfone desligado, um cara super acessível, um cara humilde, humilde no sentido de não ser arrogante, né? Não humilde de, o cara vai com a roupa puída, nada disso, né? Um cara ser, assim, super tranquilo. E quando a gente finalizou a entrevista lá em Los Angeles, né, na conferência da Oaktree, ao final do podcast, gravando mesmo, falei, poxa, Howard, quando você for pro Brasil, faço questão de pagar uma feijoada pra você, hein? E ele veio pro Brasil, agora para a Expert na XP. Esse convite que nós havíamos feito, né? Eu havia feito, poxa, foi... beleza. Tipo, passa lá em casa, né? Só que a gente combina, né? A gente combina. Quando ele tava vindo pro Brasil, ele perguntou lá para a área comercial dele, poxa, e aquele almoço, jantar lá, vai rolar com o pessoal da XP? Ele provocou. Então, assim, um cara super tranquilo. Assim, foi um jantar... não foi de negócios, foi um jantar assim mais pra trocar ideia mesmo. E foi super legal. Então, assim, definitivamente, a única coisa ruim é que na época lá, eu ouvindo um podcast do Primo Rico, que também entrevistou o Howard Marks para uma FinClass lá, né, que é o projeto deles, ele contou nos bastidores, eu não vi onde que eu assisti isso, que os erros de inglês do Primo, do Thiago Nigro, o Howard começou a corrigir. Na cara dura, assim, na frente de tudo. É um cara que, um pouco mais velho e tal, então ele não tem muita cerimônia pra corrigir, né? E eu fiquei com medo danado de ele me corrigir. E aí a única coisa que eu achei ruim é que na gravação eu tava ali com o iPad na minha mão
E eu fiquei lendo as questões. A única coisa que eu achei que foi uma porcaria, cara. Mas eu não olhava muito pra ele, né? Mas tirando isso, cara, foi uma experiência assim, incrível, muito bacana. Uma ótima pessoa. Mas pô, tem grandes gestores aqui do Brasil que a gente teve a oportunidade de conversar também. O André Jacuzzi, da JGP. Rogério Xavier, da SPX. O Armínio Fraga, da Gávea. Mas agora, voltando um pouquinho e já colocando um tempero especial aqui na pergunta, que a gente vê muita gente aqui no Brasil, né, usando o Ibov como um índice. Veículos de imprensa falam muito sobre ele, né, para se relacionar aos investimentos, ao mercado, à economia, né, como está caminhando. E muito investidor, principalmente investidor pequeno, utiliza muito o Ibov como um parâmetro para poder tomar uma decisão ou outra. Tá? E eu queria a sua visão como outlier, a sua visão sobre o quanto é importante de fato, e pegando também todos os gestores que você entrevistou, o quanto é importante o Ibovespa, o quanto ele é descartável e é só um índice para comparação futura, só para ter uma base, mas depois de você já ter feito o que você já fez. Definitivamente, outliers são os entrevistados lá, cara. Eu era só um entrevistador lá curioso e animado para falar com essas mentes brilhantes. Mas eu acho que não só o Ibovespa, tá, mas os índices de mercado, eles são importantes sim de se olhar, tá? Poxa, pegando o Ibovespa especificamente que você citou como exemplo. Hoje, tem sei lá, centenas de outros índices que eu vou falar, é a mesma coisa. Mas hoje, o investidor consegue ter um retorno igual ao do Ibovespa? Sim, comprando um ETF, por exemplo, né? O BOVA11, o BOVX11, tem vários ETFs negociados lá na Bolsa, no home broker, com tickets super pequenos, que você vai ter basicamente ali o retorno do Ibovespa, pagando taxas muito baixas, com liquidez no dia. Se isso está disponível para você, a um preço super barato e com uma liquidez super alta, para você investir num fundo de ações ou numa carteira de ações, poxa, você em tese deveria esperar algo melhor do que isso. Então, como isso está disponível para você, sim, faz sentido você comparar os seus investimentos, né, em ações, obviamente, contra o Ibovespa. Faz sentido. Agora, se o fundo que você comprou, que você investiu, é um fundo 100% focado em small caps, pô, legal. Então, não é o índice Ibovespa que você deve observar. Você deveria observar um outro índice chamado SMLL, que é o índice dos small caps. Então, seja para o Ibovespa, seja para o índice dos small caps, seja para qualquer outro índice, você tem que estudar para ver se o índice contra o qual você está comprando o teu fundo ou o teu investimento, ele é apropriado. Faz sentido comparar um fundo de small caps contra o Ibovespa? Na minha opinião, não faz, porque você está comparando banana com maçã. Ah, não, os dois são frutas, os dois são docinhos. Mas não são frutas iguais. Então, fundos small caps, poxa, tem lá um índice mais apropriado. Fundos que são livres, que podem investir em qualquer coisa, legal, é contra o Ibovespa. Então, sim, acho que para renda fixa é a mesma coisa. Poxa, faz sentido comparar um fundo de crédito contra o CDI? Pô, eu posso ter 100% do CDI, mais ou menos, né, investindo no Tesouro Selic. Poxa, que é um custo muito baixo, que é uma liquidez muito alta, que é um risco muito baixo, que é o risco do governo federal não te pagar. Pô, se eu tenho isso disponível e eu vou investir num fundo de crédito que vai ter mais risco, que eventualmente o prazo de resgate vai ser em 30, 60, 90 dias, é mais do que justo eu esperar que o gestor dê renda mais do que o CDI, tá? Então, seja para índices de renda fixa, para índices de renda variável, faz todo sentido. Fundo de ações internacionais, faz sentido comparar contra o S&P? Depende. Se é um fundo de ações focado nos Estados Unidos, faz todo sentido você comparar contra o S&P 500. Agora, se é um fundo de ações global, aí você tem que tentar entender qual que é o índice mais apropriado. Talvez seja o MSCI ACWI, talvez seja o MSCI World, enfim, é isso. Acho que os índices são importantes, sim. Vale a pena como base de comparação. Conversei aqui com a Luciana Seabra e ela falou sobre essa parte nos fundos, principalmente. Ela falou, pô, você pega um gestor que põe lá a taxa de performance, 20% do que excedeu o CDI. Só que o fundo dele é de ações. Faz sentido? Boa. Entendeu? Cara, aí vai muito da estratégia, tá? Esse é um debate que eu sei da opinião da Seabra sobre isso. Gosto bastante dela. E acho que depende, tá? A resposta é depende, sim. Depende mesmo. Bem em cima do muro, mas como assim depende? Pô, quando o fundo de ação
ele cobra lá a taxa de performance, a taxa de sucesso dele, né? O bônus dele está atrelado a ele bater o Ibovespa, ele vai provavelmente ficar muito mais tempo comprado em ações do que desalocado. Ele provavelmente de 0 a 100%, provavelmente ele vai ficar ali 90%, 95%, 100% investido em ações o tempo todo. Tem algumas estratégias de fundos de ações, de fundos de renda variável, que a gente chama de long biased, que tem um viés comprado. Mas às vezes ele está 30% comprado em ações, às vezes ele está 60%, às vezes ele está 100%. Para esse cara, o argumento dos gestores, que geralmente tem o benchmark que não é o Ibovespa, né? Ele não é comparado contra o Ibovespa para ganhar lá o bônus dele, né? A taxa de performance. Ele tem um argumento no sentido de que, poxa, se eu achar que a bolsa está cara e que a melhor decisão naquele momento é ficar desinvestido para proteger o meu cliente, eu quero fazer isso. Só que se o meu benchmark é o Ibovespa, talvez eu não desinvista tanto quanto eu acredito que deveria desinvestir. Então, em vez de eu trazer minha exposição comprada em ações para 60%, 50%, talvez eu traga de 100% para 80%, 85%. Eu acredito que ia cair mais, mas, poxa, eu posso estar errado, obviamente. E para eu não descolar muito do índice, eu não vou fazer o que eu acredito que é o melhor. Então tem esse argumento do gestor que coloca a taxa de performance como algum índice atrelado ao IPCA ou atrelado ao CDI, de, poxa, eu quero dar, o CDI sempre dá positivo. Assim, acho que, infelizmente, o Brasil não tem a mínima chance de ter juros negativos como teve lá na Europa e na Ásia. Mas o CDI é sempre positivo. O bom, o copo meio cheio de benchmark de um fundo de renda variável ser o CDI, que assim, o gestor só vai ganhar dinheiro a mais, né, a taxa de performance, se ele for positivo. Então, em tese, poxa, porque o que poderia acontecer, tá? Esse ano aqui que o CDI voltou a ficar bastante alto. Se a bolsa subir, poxa, 2% e o gestor subir 5%, ele vai ganhar a taxa de performance. Aí se o CDI for 14%, se ele está sendo cobrado contra o Ibovespa, ele vai ganhar performance. Agora, se ele é cobrado contra o CDI, e o CDI está indo lá para 13, 14, aliás, está indo para 14, ele só vai ganhar dinheiro se ele bater os 14%. Não, uma bolsa caiu 20%. Não importa, filho. Teu benchmark é o CDI. Então, assim, eu acho que nesse universo, assim, a gente tem que ponderar muito qual é a estratégia do fundo, o que ele se propõe a fazer, e aí se você, investidor, tem que ver se você concorda com aquilo ou não. Se você não concorda, beleza, vai escolher um outro fundo que tem um benchmark diferente. Então, eu não sou xiita no sentido de, poxa, é certo ou é errado. Eu acho que depende da estratégia do fundo, e se você discordar do gestor, não quer dizer que ele está errado. Se você discordar dele, legal, vai investir em outra coisa. Você não é obrigado não tem um fundo só para você alocar. Sim. Você falou da bolsa tá cara. Se a pessoa ela vai tomar a decisão agora de, tá vendo o podcast aqui, quero agora entrar no mercado acionário, vou investir na bolsa através de ETF, por exemplo, mas vou começar. Essa pessoa ela vê que a bolsa tá cara porque o Ibovespa tá batendo lá no teto, né? Batendo 120 de novo, 130, apontando para cima. Faz sentido ela tomar a decisão de entrar no mercado ou não entrar no mercado por causa desse indicador? Então, olhar só o índice, pegando aqui no mercado acionário, né? Olhar só o índice Bovespa, 110, 115, 120 mil pontos, isso não diz nada sobre o índice estar barato ou caro. Outro exemplo, olhar só as cotações de Petrobras, de Itaú, poxa, pegar aqui, sei lá, Itaú, bateu R$40 um dia, aí voltou para 25 e agora tá 30, tá barato. Não necessariamente. Tem que ver outras métricas das empresas, né? Como que tá o lucro. Pô, se o lucro cresceu pra caramba e a ação subiu, se a ação subiu menos do que o lucro, poxa, pode ser que a ação tenha ficado mais barata. Esse conceito ele é um pouco mais complexo para o investidor pessoa física final, né? De, poxa, um papel saiu de R$30, uma ação saiu de R$30 para 35 e acontece muitas vezes dela ficar mais barata. Por quê? Porque a métrica para dizer se é barato ou caro não é o valor da ação. São alguns índices derivados do valor da ação. Acho que o mais comum deles é o preço dividido pelo lucro, né? O tal do preço-lucro, do PL, ou em inglês o Price to Earnings. Então, primeira coisa, não pode olhar o valor da ação só ou o valor do índice. Você tem que olhar alguns indicadores, como, por exemplo, o preço-lucro, tá? Mesmo que você olhasse o índice preço-lucro, o índice adequado, né, ou algum outro indicador, e achasse que o Ibovespa está caro,
Poxa, o que eu faço, tá? E eu acredito que é o que mais dá certo no longo prazo, você assim, tá o tempo todo alocando. Por exemplo, para quem ganha PLR ou bônus, né? Ou para quem vendeu algum imóvel, algum carro, seja lá o que for, e caiu toda a grana agora em setembro, por exemplo. Poxa, guarda essa grana, investe um quarto agora, um quarto daqui 30, 40 dias, outro quarto dali 30, 40 dias, vai picando. E a mesma pergunta para, poxa, vou pro exterior, quero comprar dólar, que não sei se vocês já abordaram aqui muitas vezes, mas, cara, se faltam 40 dias, ou se faltam, 90 dias para você ir pro exterior, vai comprar dólar, ou euro, ou libra, vai picando, toda semana compra um pedaço. Para investir, eu acredito que, como assim, ninguém tem bola de cristal, e fazer o tal do market time, né, acertar o melhor momento de entrada ou de saída, assim, pouquíssimas pessoas no mundo conseguem fazer isso bem. O que eu recomendo sempre, eu recomendava para a época que eu atendia clientes diretos, e eu fazia, tanto para os clientes quanto para mim, é parcelar. Poxa, Tesouro IPCA, tá com taxas legais, tá atrativo. Você tem lá, poxa, 10 mil para investir. Pô, pica isso daí, compra 2.500, aí espera mais 10 dias, 15 dias, compra mais 2.500, vai parcelando. E aconteceu recentemente, né? Assim, o Tesouro IPCA ou os títulos pré-fixados estavam com taxas boas, aí foram diminuindo essas taxas, diminuindo, e em 2, 3 dias voltaram tudo, o que tinha diminuído aí em 2, 3 meses. Então, o mercado é muito volátil. E nos mercados voláteis, o que eu acho que é a estratégia que tem probabilidade maior de dar certo é você parcelar, a não ser que você seja um super expert em ações ou em dólar e acompanhe o mercado todo dia. Aí beleza, se você tem um conhecimento diferenciado, que eu não tenho nenhum nesse sentido, ok, você pode esperar alguma coisa ali, algum trigger do mercado para comprar ou para vender. Se não for o caso, que acho que 99% das pessoas, ou 99,8% das pessoas, parcela. Em 2, 3, 4 parcelas e vai montando tua posição. E você falou aqui também sobre os juros negativos na Europa, né? Que aqui no Brasil não vai acontecer, a gente também não tem essa esperança, a gente já costuma jogar com esse jogo, né? Tem essa também. Mas olhando o mercado na Europa, que agora não tá legal, os juros negativos foi um tempo atrás, agora esquece, Estados Unidos também não. O Brasil está começando a não parecer uma ideia tão ruim, como algumas pessoas pensaram durante anos. Como que o investidor que está aqui pode fazer para aproveitar esse momento? E o Brasil é mesmo uma boa ideia agora? Bom, vamos lá. A alocação internacional deveria fazer parte estrutural das carteiras de todo mundo, tá? Poxa, o Brasil, ele é menos de 1% das bolsas, se você pegar todas as bolsas, todas as ações listadas em todas as bolsas globais, coloca junto, o Brasil representa menos de 1%. Então você pegando, por exemplo, a sua parcela de ações, achar que o Brasil vai ter todas as melhores empresas do mundo, é óbvio que não é verdade. E se é óbvio que não é verdade, faz sentido você investir em ações só no Brasil? Eu acho que não. Quando então? Um pouco casado com a resposta anterior, poxa, tenta picotar, tá? Dito isso, é óbvio que vai ter momentos que vão ser um pouco melhores ou um pouco piores. O momento ideal para você comprar ou para vender, de novo, eu não acredito em gastar tempo nisso, tá? Você pode tentar otimizar, obviamente. A Europa está numa situação horrorosa, assim, acho que tudo que tinha que dar errado deu errado. Uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia que atrapalhou toda a cadeia de fornecimento de energia. Preço de gás, petróleo subiu pra caramba. Isso teve uma série de implicações no transporte, né, na logística global. O Covid também complicou muita coisa. A gente pegou herança dos problemas que vieram lá de 2020 e 2021, com a guerra que está acontecendo agora na Europa. A inflação subiu no mundo todo. Enfim, tá um cenário muito ruim lá de fato. Tá? E Estados Unidos, mesma coisa, né? As bolsas americanas caindo aí bastante no ano, comparado ao Brasil. Brasil tá melhor? Cara, assim, Brasil, eu brinco isso, eu não inventei isso, mas eu já ouvi muitas vezes, né? O Brasil é aquele concurso de feiura, né? Que são os mercados emergentes. Você tinha lá no concurso de feiura Rússia, China, Turquia, África do Sul,
Índia, Brasil, e tem uma série de outros países. No relativo com esses países, que é contra quem o Brasil é comparado pelos investidores estrangeiros, assim, foi meio que quase que ganhar de WO. Pô, a Rússia se meteu numa guerra super importante, complexa, relevante, e deixou de ser investível por quase todos os investidores institucionais aí do mundo. A China está enfrentando um problema super sério no setor imobiliário, fora outros problemas que eles têm lá. A política de Covid-0, por exemplo, atrapalha bastante a economia. Turquia, você tem lá um ditador no governo, interferindo no Banco Central, a inflação super alta. Nesse contexto aí, não vou ficar aqui exaurindo todos os países emergentes, o Brasil está numa situação em que começou a fazer o dever de casa, né, de subir os juros muito antes do que a maioria dos outros países do mundo, porque a gente convive com inflação desde sempre. Então, nosso Banco Central sabia o que era para fazer, a cartilha estava dada. E como começou a subir juros muito cedo, poxa, nessa parte de política monetária, talvez seja o Banco Central mais adiantado do mundo. Tanto é que talvez comece a cortar juros já em algum momento ali do ano que vem, talvez no primeiro semestre. Tem aqui divergência entre a opinião dos gestores. Mas certamente ele está muito, muito mais avançado do que qualquer outro país aí do mundo. Fora isso, a alta das commodities nos beneficia bastante. O Brasil é um país super exportador de commodities, diversas commodities, agrícola, metálica, de energia, né, que é petróleo. O Brasil manda petróleo para fora, por incrível que pareça. Pouca gente sabe disso. Então, nós estamos numa situação aqui bacana no sentido das nossas contas, né? Por isso que o dólar no ano cai, porque o Brasil, no relativo com outros países, tá ok. Temos aqui uma eleição para acontecer daqui por menos de um mês, o primeiro turno. E pela primeira vez aí, em muito tempo, até acho que o Salomão falou isso também, a mesma coisa no papo anterior com vocês, e eu tenho a mesma opinião porque eu estou falando ali com gestores também. Pela primeira vez, você não tem uma eleição que parece ser tão binária, né? Seja o que está dando hoje nas pesquisas, seja o Lula, seja o Bolsonaro, não há expectativa de que um ou outro faça uma grande besteira, né? Que um vai manter os mercados ok e o outro vai ser um desastre. Não tem. Os dois são, assim, os gestores em geral não gostam nenhum dos dois, ninguém acha que desculpa aqui, pessoal, não é a opinião do Samuel, tá? Assim, é a opinião dos gestores com quem a gente fala aí. Ninguém acha que nem o Lula, nem o Bolsonaro são os candidatos ideais, mas também ninguém acha que eles vão destruir o Brasil. Então, assim, dado que o Brasil, do ponto de vista de exportação de commodities, política monetária, combate à inflação está adiantado, e no âmbito eleitoral, não parece que vai ter uma grande disrupção com um novo candidato que ganhar, seja lá quem for, de fato o Brasil parece que está bem posicionado aí para os próximos anos ir bem, tá? E a nossa bolsa, pegar as ações brasileiras, elas estão, segundo os gestores e especialistas, baratas. Estão negociando ali, se você pegar esse índice preço-lucro, negociando ali entre